No meio do caos da Segunda Guerra Mundial, entre o rugido dos canhões e o medo constante nos conveses dos navios de guerra, uma lenda improvável começou a nascer. Esta não é uma história sobre generais ou estratégias, mas sobre um pequeno ser de 4 patas que desafiou a morte de uma forma que ninguém poderia imaginar. É a história de um gato que sobreviveu não a 1, mas a 3 naufrágios devastadores. Tudo começou a bordo do orgulho da Marinha Alemã, o poderoso encouraçado Bismarck. Entre a tripulação de mais de 2.000 homens, vivia um gato preto e branco. Ele não tinha um nome oficial. Era apenas o mascote do navio. Uma presença familiar em meio à tensão da guerra. Em maio de 1941, a jornada do Bismarck chegou a um fim trágico no Atlântico Norte. Caçado pela Marinha Real Britânica, o navio foi impiedosamente bombardeado e afundou, levando consigo quase toda a sua tripulação. Foi um dos maiores desastres navais da época. Em meio às águas geladas, cercados por destroços e pela perda de centenas de vidas, os sobreviventes eram poucos. Mas, contra todas as probabilidades, algo mais foi encontrado. Agarrado a um pedaço de madeira, flutuando à deriva, estava o gato do Bismarck. Exausto, encharcado, mas milagrosamente vivo. Ele foi resgatado pela tripulação do destroyer britânico HMS Cossack. Naquele momento, no meio do oceano, a nacionalidade do navio, de onde ele veio, não importava. Ele era apenas um sobrevivente. A tripulação do Cossack o acolheu imediatamente e o batizou de Oscar. Para eles, o gato era um símbolo de sorte, um pequeno milagre que emergiu da destruição. Por alguns meses, a vida de Oscar pareceu encontrar um novo rumo de tranquilidade. Ele se adaptou rapidamente à rotina do navio britânico, tornando-se um novo mascote e trazendo um pouco de normalidade para aqueles homens em tempos de guerra. Acreditava-se que sua cota de desastres já havia sido preenchida, mas o destino tinha outros planos. Em outubro de 1941, enquanto escoltava um comboio de Gibraltar para o Reino Unido, o HMS Cossack foi atingido por um torpedo disparado por um submarino alemão. A explosão foi violenta, arrancando 1/3 do navio e matando mais de 150 tripulantes. A tripulação restante tentou desesperadamente rebocar o navio danificado para um porto seguro, mas o mau tempo tornou a tarefa impossível. O Cossack afundou lentamente no oceano. E mais uma vez, em meio à fumaça, ao óleo e aos destroços, uma figura familiar foi avistada. Oscar, o gato, havia sobrevivido novamente. Ele foi encontrado agarrado a um pedaço de destroço, esperando pacientemente pelo resgate. Sua resiliência era simplesmente inacreditável. A notícia de sua segunda sobrevivência milagrosa começou a se espalhar. Como era possível que este pequeno animal continuasse a desafiar a morte em um dos ambientes mais hostis do planeta? Resgatado, o gato foi levado para a base naval em Gibraltar. Foi nesse ponto que ele ganhou o apelido que o tornaria famoso para sempre: Unsinkable Sam, ou Sam, o inafundável. O nome era uma homenagem à sua incrível capacidade de sobreviver, onde navios de guerra de milhares de toneladas pereciam. Parecia que Sam tinha mais vidas do que a lenda dos gatos costuma dizer, e ele precisaria delas, porque sua odisseia naval ainda não havia terminado. O próximo lar de Sam foi nada menos que o Porterrávias, HMS Ark Royal. Coincidentant, o Ark Royal havia desempenhado um papel crucial na caçada e destruição do primeiro navio de Sam, o Bismarck. Agora, o gato que sobreviveu ao naufrágio do Bismarck estava a bordo do navio, que ajudou a afundá-lo. A vida a bordo do Ark Royal era agitada, um centro nervoso de operações aéreas no Mediterrâneo. Sam, como sempre, adaptou-se, tornando-se uma presença calmante para a tripulação. Mas a fama do Ark Royal como um navio de sorte estava prestes a ser testada. Em novembro de 1941, apenas algumas semanas depois de Sam ter embarcado, o porta-aviões também foi atingido por um torpedo de um submarino alemão enquanto retornava de Malta. O dano foi severo. O navio começou a adernar perigosamente. As tentativas de rebocá-lo falharam e a ordem para abandonar o navio foi dada. O majestoso Ark Royal afundou lentamente nas profundezas do Mediterrâneo. E pela terceira vez, a história se repetiu de forma espantosa. Enquanto a tripulação era resgatada, Sam foi encontrado. Desta vez, ele estava agarrado
a uma prancha, descrito por seus salvadores como irritado, mas ileso. Um pequeno gato preto e branco, flutuando calmamente, enquanto um dos maiores navios da Marinha Real desaparecia sob as ondas. 3 navios de guerra, 3 nações envolvidas, 3 naufrágios devastadores e um único gato que sobreviveu a todos eles! Após o terceiro desastre, os oficiais da Marinha Real decidiram que já era o suficiente. Chegou-se à conclusão de que, talvez, a sorte de Sam fosse boa para ele, mas não necessariamente para os navios em que ele estava. Com uma mistura de superstição e bom senso, foi decidido que a carreira naval de Sam, o inafundável, havia chegado ao fim. Ele foi oficialmente aposentado do serviço no mar. Sua primeira parada em terra firme foi nos escritórios do governador de Gibraltar. Mas seu destino final era o Reino Unido. Sam foi levado para uma casa para marinheiros em Belfast, na Irlanda do Norte lá, longe do barulho das sirenes, das explosões e das águas traiçoeiras do Atlântico. Ele finalmente encontrou a paz. Ele viveu o resto de seus dias como um verdadeiro herói de guerra, um mascote terrestre, caçando ratos e recebendo o carinho de todos que conheciam sua história. Sam, o inafundável, viveu até 1955, uma vida longa e tranquila após suas aventuras turbulentas. Sua história se tornou uma lenda entre os marinheiros, um conto passado de geração em geração. Embora alguns detalhes possam ter sido embelezados com o tempo, a essência da jornada de Sam é um fato registrado na história naval. Existe até mesmo um retrato em pastel dele, feito pela artista Georgina Shawbaker, que hoje está em exibição no Museu Marítimo Nacional em Greenwich, Londres. A história de Sam é mais do que apenas uma curiosidade de guerra. Em meio a um dos períodos mais sombrios e destrutivos da história humana, a jornada deste pequeno gato se tornou um símbolo inesperado de resiliência e esperança. Enquanto nações lutavam, impérios caíam e vidas eram perdidas em uma escala inimaginável. Um animal comum demonstrou um instinto de sobrevivência tão poderoso que parecia desafiar a própria lógica da guerra. Sam nos lembra que, mesmo nos cenários mais terríveis, a vida encontra uma maneira de persistir. Sua história atravessou oceanos e décadas, não por causa de sua importância estratégica, mas porque nos toca em um nível fundamental. É a prova de que a coragem e a vontade de viver podem ser encontradas nos lugares mais inesperados. A lenda de Sam, o inafundável, o gato que sobreviveu a 3 naufrágios, continua a ser contada. Um pequeno farol de esperança que brilhou na escuridão da guerra. Você já ouviu histórias de lealdade animal que parecem saídas de um filme? Pois prepare-se, porque a história de hoje é real e vai te deixar sem palavras. Ela fala sobre um gato que fez o impossível, atravessando um deserto impiedoso, só para reencontrar sua família. É uma prova de que o amor e o instinto de um animal podem superar qualquer obstáculo e nos faz questionar até onde eles são capazes de ir por nós. Imagina a cena, uma família feliz, viajando de carro pelos Estados Unidos durante as férias, com seu amado gato a bordo. Eles já estavam acostumados a essas aventuras juntos. Tudo corria bem, até que, em uma parada no meio do nada, uma estrada cortando uma vasta região desértica. Um barulho repentino mudou tudo. O gato, assustado, deu um salto, escapou do carro e correu para a vegetação seca, antes que qualquer um pudesse reagir. O desespero foi imediato. A família chamou, procurou por horas debaixo de um sol escaldante, mas ele simplesmente desapareceu. Aquele cenário era hostil. Calor extremo durante o dia, frio congelante à noite. E a pergunta que não saía da cabeça deles: onde ele encontraria água? A dor de ter que seguir viagem de Excelou para trás foi devastadora. Eles sentiram que as chances de sobrevivência do pequeno amigo eram quase nulas. Mas a esperança, mesmo que pequena, ainda existia. Eles registraram o desaparecimento, espalharam a notícia por abrigos e clínicas veterinárias da região e, com o coração partido, continuaram a viagem. As semanas se transformaram em meses. A família já havia voltado para sua cidade de origem, tentando lidar com a ausência do seu companheiro, a vida ságuia. Mas a memória dele ainda doía. Até que um dia o telefone tocou. Era uma ligação
que eles nunca mais esperavam receber. Um abrigo de animais, localizado a dezenas de quilômetros de distância do ponto onde o gato havia desaparecido, tinha notícias. Alguém encontrou um gato extremamente magro, desidratado e com ferimentos, vagando sozinho. Mas este não era um gato qualquer. Graças a um pequeno microchip, sua identidade foi revelada. Era ele! Os veterinários do abrigo ficaram completamente chocados. Ao analisar o estado do animal e a localização onde foi encontrado, eles calcularam a jornada improvável que ele havia feito. Sozinho, ele atravessou quilômetros de deserto. Para sobreviver, ele precisou caçar pequenos insetos, se esconder em sombras raras durante o dia e encontrar qualquer gota de água que pudesse. O que o guiou? Talvez o cheiro, um instinto poderoso ou uma memória afetiva do seu lar. A ciência ainda busca respostas para essa incrível capacidade de orientação. O reencontro foi um dos momentos mais emocionantes que a equipe do abrigo já presenciou. Quando a família chegou, o gato, mesmo fraco e debilitado, os reconheceu na hora. Ele tentou se levantar, miou de um jeito que só eles conheciam e se arrastou em direção a eles. Foi uma cena que emocionou a todos os funcionários e, quando compartilhada, viralizou nas redes sociais, tocando o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo. Aquele não era apenas um reencontro, era a prova viva de um vínculo inquebrável. Após meses de tratamento intensivo, muito carinho e cuidados, o gato finalmente voltou para casa, para o lugar que ele tanto lutou para reencontrar. Especialistas em comportamento animal afirmaram que essa jornada não foi apenas uma questão de sobrevivência física, mas de um forte laço emocional. Gatos são capazes de criar mapas mentais complexos e usar referências que nós, humanos, ainda não conseguimos compreender totalmente. Eles têm uma inteligência e uma sensibilidade que muitas vezes subestimamos. Essa história se tornou um exemplo impressionante de persistência, amor e lealdade. Ela nos mostra que, mesmo diante de condições extremas, da fome, da sede e da solidão, o instinto de um animal para voltar para quem ama é uma força poderosa. Esse gato não apenas sobreviveu, ele atravessou o impossível, movido por algo que só pode ser descrito como amor, para finalmente estar em casa. Essa jornada incrível nos faz refletir sobre a profundidade da conexão que compartilhamos com nossos animais. Eles não são apenas bichos de estimação, são membros da nossa família, capazes de atos extraordinários por nós. E você? Tem alguma história de lealdade com seu pet que te marcou? Compartilhe nos comentários, vamos adorar ler. Histórias como essa nos lembram que o mundo animal é cheio de mistérios e de um amor que realmente não conhece limites.